Graça e paz, irmãos. Amém? Qual é a verdadeira origem do Dia da Mulher? Como surgiu esta data? Tão importante e de grande significado na cultura moderna. Não podemos estipular datas, pois o reconhecimento dos direitos das mulheres foi uma luta que se iniciou no século XIX e, após uma série de eventos e protestos, fizeram com que sua voz incomodasse os grandes empresários no meio têxtil, que pagava salários baixos e explorava as mulheres à exaustão. Nesse período, no dia 8 de março de 1857, na cidade de Nova York, essas mulheres se uniram e fizeram um grande protesto em prol de melhores condições de trabalho, redução de jornada de trabalho e salário justo. Esse evento foi o primeiro a causar impacto na sociedade e, por ser um marco do movimento, estipulou-se o 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. Muitas pessoas acreditam o Dia da Mulher ao incêndio de uma fábrica têxtil, que coincidentemente também ocorreu na cidade de Nova York, no dia 25 de março de 1911, onde 146 trabalhadoras morreram queimadas por não conseguirem sair a tempo de dentro da fábrica. Erroneamente, muitas pessoas afirmam que essa tragédia foi um ato de tirania do empregador, que trancou as mulheres e ateou fogo por elas exigirem melhores condições de trabalho. Essa história é falsa e nunca ocorreu. O incêndio, sim, e as mortes são verídicas, mas foi um trágico acidente. Depois desse acontecimento, nas décadas de 20 e 30, houveram algumas comemorações, mas pouco a pouco, no mundo machista, no início do século XX, as mulheres foram perdendo sua voz e a data caiu no esquecimento. Mas, com as grandes transformações ocorridas nos anos 60 e com o fortalecimento do movimento feminista, a posição da mulher na sociedade mudou drasticamente e ela deixou de ser apenas mãe e dona de casa para se transformar em líder, executiva e dona de direitos, antes jamais sonhados, que as colocaram em igualdade com os homens. Ao ser criada essa data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito ponto foi conquistado, mas muito ainda há de ser modificado nessa história. Uma data especial para lembrar o quanto especial são aquelas a quem Deus deu o privilégio da geração de vida. De uma forma geral, a mulher tem sido ao longo dos séculos uma grande vítima do preconceito, da discriminação e da violência. A religião sempre as discriminou. Dentro do próprio judaísmo, a mulher era vista como incapaz de se ocupar com assuntos considerados sérios. As mulheres tinham o direito de apenas viver para os maridos e filhos, não podendo andar pelas ruas sem a companhia de um homem da família, muito menos de dirigir a palavra ou conversar com um homem em público. A má interpretação das escrituras sempre favorecia os homens, em detrimento das mulheres. Muitos usavam e ainda usam até hoje, em algumas sociedades, da lei religiosa, acusando mulheres para até mesmo assassiná-las em busca de uma justiça divina, desculpa. Ainda há países em que as mulheres são submetidas a leis religiosas, que as oprimem fortemente. Praticamente seus lares se transformam em um tipo de prisão. E se forem às ruas, têm de usar suas mini-prisões particulares, a burca. É notável a evolução dos direitos das mulheres nas sociedades ocidentais, mas ainda há muito a melhorar. Muitas mulheres já são exploradas na prostituição desde a infância. Diversos são os casos de abuso infantil de mulheres,
praticados pelos próprios pais ou membros da família. Igualmente, a violência doméstica é um mal que corrói as famílias brasileiras. Temendo por suas vidas, muitas nem sequer chegam a dar queixa de companheiros agressivos, que as maltratam e as escravizam por anos, sem receber punição alguma. Jesus, em seu trato com as mulheres, causava revoluções, quebrava paradigmas. O Mestre trazia a verdadeira e correta interpretação da lei, e seus discípulos, imersos na religiosidade, se escandalizavam ao ver o bom pastor conversando em público com a samaritana. Jesus rompeu com estas prisões, em que os orientais haviam encerrado as mulheres. O Mestre demonstrou um profundo amor por essas almas tão desprezadas por aquela sociedade discriminatória. Jesus não as desprezava e nem fazia exceções de pessoas. O Mestre sempre as tratou como filhas. Na comitiva de Jesus havia mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Estavam, pois, elas agradecidas e desejosas de demonstrarem o seu reconhecimento ao Salvador. Junto com seus discípulos, Jesus levava essas mulheres, essas piedosas e santas mulheres. Levavam cestas com provisões e se revezavam na tarefa de servir ao Mestre e seus apóstolos. Jesus, em seu ministério, resgatou o papel da mulher na sociedade. O Mestre trazia consigo homens e mulheres andando lado a lado, conforme no princípio, quando ele mesmo formou a mulher da costela de Adão, ou seja, em princípio de igualdade. Em simbologia, uma simbologia que indica que a mulher e o homem devem estar lado a lado, pois do lado foi tomado. Assim, o Mestre os trazia em seu ministério, lado a lado, em harmonia, sem preconceitos religiosos, sem discriminação. Jesus sempre ouviu as mulheres que lhe pediram e as resgatou de situações desonrosas para transformá-las em mulheres santas. Ele nunca as discriminou. E se somos de Deus, devemos refletir o caráter de Cristo. Portanto, vós, homens, amai as vossas mulheres, respeitai as vossas filhas, para que possais experimentar do grande amor de Deus, que se entregou na cruz, também por aquelas a quem ele sempre chamou de filhas. Parabéns, mulheres. Parabéns.